Olá, seja muito bem-vindo. É uma alegria imensa ter você aqui conosco. Apresento com grande entusiasmo o nosso canal Fortalecimento da Fé. Quero te fazer uma pergunta sincera. Você já sentiu que sua caminhada espiritual se tornou mais um fardo do que uma fonte de paz? Já teve a sensação de que sua fé virou rotina e não mais uma conexão viva com Deus? Se sim, este vídeo foi feito especialmente para você. Os áudios que você encontrará aqui foram criados para levar a Palavra de Deus até você de forma acessível, acolhedora e profundamente inspiradora. Eles também oferecem reflexões para o seu fortalecimento emocional, espiritual e pessoal. Tudo isso sem que você precise parar o que está fazendo. Enquanto você trabalha, cuida da casa, dirige ou apenas precisa de um tempo de silêncio, esses áudios caminharão com você, permitindo que a presença de Deus faça parte da sua rotina de forma natural, leve e constante. Nosso propósito é simples, mas poderoso: que você reencontre a paz, o equilíbrio e a força necessária para continuar sua jornada com fé firme, olhos no alto e coração em Deus. Hoje, vamos falar sobre como a religiosidade, muitas vezes, se torna um peso. Vamos explorar um tema que toca profundamente muitas pessoas em sua jornada espiritual: o formalismo religioso. Quantas vezes nos vemos cumprindo obrigações, como orações, rituais e compromissos, mas sem sentir aquela chama ardente de fé que nos impulsiona a seguir? E é justamente sobre isso que vamos refletir: como evitar o formalismo e, de verdade, encontrar Deus em cada passo da nossa jornada. Fique comigo, porque ao longo deste vídeo vamos descobrir como renovar sua fé, eliminar o peso da religiosidade e experimentar uma conexão verdadeira com Deus. Prepare-se para uma transformação em sua vida espiritual. Vamos juntos nessa caminhada. Agora, quero que você reflita por um momento. Quantas vezes você se sentiu cansado de carregar um fardo espiritual? De estar em oração, de ir à igreja, de seguir todos os rituais, mas ainda assim não sentir aquele calor no coração e a paz que só Deus pode trazer. Eu sei como isso pode ser e quero que você saiba que não está sozinho. Muitos de nós passamos por esse vazio, esse distanciamento, mesmo fazendo tudo certo. Vamos falar sobre como o formalismo religioso pode esfriar a nossa fé e nos afastar do que realmente importa: a conexão genuína com Deus. Hoje, vamos aprender juntos como renovar essa chama e viver uma espiritualidade que realmente transforma, que nos preenche de amor, paz e força para enfrentar os desafios da vida. A religiosidade, quando perde sua alma, se torna um peso. No começo, tudo parece fazer sentido, temos boas intenções. Mas com o tempo, sem perceber, começamos a seguir uma rotina de fé que não vem mais do coração. Oramos por orar, vamos à igreja por obrigação, seguimos rituais que não têm mais significado. Cada ação se torna uma lista de tarefas a cumprir. A vida espiritual se torna uma rotina. Você ora por obrigação, não por desejo de se conectar com Deus. E essa falta de conexão traz uma sensação de vazio. O que antes era uma expressão de fé, agora se torna um fardo. A religiosidade sem alma traz um cansaço que vai além do físico. Ela atinge a nossa alma, o nosso espírito. Você sente o cansaço de cumprir uma agenda religiosa, mas sem aquele fervor interior. A religiosidade se torna uma obrigação, não uma transformação. E esse desgaste, quando não tratado, pode levar ao afastamento de Deus. Quantas vezes você já se sentiu exausto após uma oração, como se o coração não estivesse ali, como se você estivesse apenas repetindo palavras vazias? Ou quem sabe você já foi à igreja e não sentiu a presença de Deus, não experimentou a alegria que a comunhão espiritual traz, mas sentiu apenas um peso em cada passo? Isso é o reflexo do formalismo. A religiosidade sem alma traz um cansaço que vai além do corpo. Ele atinge nossa essência e nossa relação com Deus. Não estamos mais buscando algo genuíno. Estamos apenas tentando preencher um vazio com rituais vazios. Então, o que podemos fazer para reverter esse quadro? Como evitar que nossa fé se torne uma carga pesada?
A resposta é simples, mas profunda. Precisamos voltar à essência. Precisamos de uma fé que vem do coração, que não depende de ações, mas de uma verdadeira entrega. Comece a se perguntar: o que estou buscando em minha fé? Estou indo à igreja por obrigação ou por desejo de me conectar com Deus? A verdadeira espiritualidade não se baseia em seguir uma lista de tarefas, mas em fazer tudo com o coração, com a intenção de se aproximar de Deus. A verdadeira espiritualidade é aquela que nos traz leveza, que nos liberta do peso do formalismo. Ela nos permite experimentar a paz, a alegria e a verdadeira presença de Deus. Quando buscamos uma conexão genuína, nossa fé se transforma de uma carga para uma fonte de energia, de vida. Deus não quer que a fé seja um fardo. Ele quer um relacionamento verdadeiro com você, um relacionamento onde você pode falar com Ele do fundo do seu coração. Ele não está interessado em rituais vazios, mas em um coração sincero. Hoje, convido você a refletir sobre sua própria jornada. Você tem se aproximado de Deus com um coração sincero ou tem se perdido no formalismo? Você está fazendo as coisas porque sente que é a coisa certa a fazer ou porque realmente deseja um relacionamento verdadeiro com Ele? A religiosidade sem vida se torna um peso, mas a espiritualidade genuína, essa que vem do coração, nos leva à liberdade. Então, pare um momento, respire e reflita. Você está carregando um fardo ou vivendo a verdadeira liberdade em Deus? Se a resposta for o fardo, saiba que é possível mudar isso, e é justamente esse novo caminho que você pode começar a trilhar hoje. Já parou para pensar em quantas vezes sua fé tem se tornado um fardo? Aquele cansaço que não vem do corpo, mas da alma. Você já se sentiu exausto de orar, de ir à igreja, de cumprir com todas as obrigações que a religiosidade exige, sem que no fundo seu coração não estivesse ali? Como se, apesar de tudo o que você fizesse, a paz que você tanto procura nunca chegasse, a presença de Deus fosse algo distante e a fé se tornasse mais uma tarefa na sua rotina do que uma fonte de transformação. Muitas vezes é assim que nos sentimos quando a religiosidade perde o seu verdadeiro significado. Não é mais sobre um encontro profundo com Deus, mas sobre seguir um conjunto de regras, um ritual que, com o tempo, perde a alma. O peso da religiosidade se torna uma carga silenciosa que vai se acumulando, e antes que você perceba, a religiosidade se transforma em algo vazio. O prazer de se conectar com Deus se perde no meio das obrigações. A oração, que antes era uma conversa íntima com o Criador, passa a ser apenas um conjunto de palavras repetidas. O culto, que deveria ser um momento de adoração e renovação, vira mais um compromisso. A rotina religiosa que você seguia com entusiasmo agora é apenas uma repetição automática de ações, sem reflexão, sem emoção, sem vida. Esse desgaste emocional vem de um lugar profundo, da falta de um verdadeiro encontro com Deus. Quando fazemos algo sem o coração, sem a verdadeira intenção de buscar algo mais profundo, a religiosidade deixa de ser uma fonte de inspiração e passa a ser uma pesada carga. A sensação de estar cumprindo apenas um papel, de estar fazendo as coisas porque tem que fazer e não porque se quer realmente se conectar com o divino, é sufocante. E o que antes era uma expressão genuína de fé se transforma em um peso sobre os ombros. O problema não está na religião em si, mas na forma como a vivemos. Se a religiosidade se torna uma obrigação, um hábito vazio, ela perde o seu poder transformador. É necessário entender que Deus não quer que vivamos em uma fé que nos consome de maneira negativa. Ele quer que experimentemos a liberdade que vem do amor, da confiança e da entrega sincera. A verdadeira espiritualidade não está em cumprir regras, mas em viver uma vida pautada em princípios que nos conectam com o Criador e com o próximo de forma verdadeira. O que Deus deseja de nós não são orações vazias, mas um coração sincero. Não são cultos formais, mas uma vida que reflita a sua presença onde quer que estejamos. Quando a fé se torna uma carga, é sinal de que algo precisa mudar.
O que precisamos é redescobrir a essência da nossa fé, onde o ato de orar, de servir e de adorar seja um reflexo de uma relação genuína com Deus e não uma obrigação. Por isso, é importante questionar: você está vivendo sua fé como um fardo ou como uma jornada de libertação? Quando a religiosidade perde sua essência, ela se torna um peso. Mas quando nos conectamos com Deus de verdade, nossa fé nos leva à leveza, à liberdade e à paz. A verdadeira espiritualidade nos liberta do fardo das obrigações e nos convida a viver em uma relação profunda e verdadeira com Ele. O peso da religiosidade só existe quando a nossa conexão com Deus se perde, quando esquecemos que a fé é um caminho de transformação e não de cumprimento de deveres. Então, a pergunta que fica é: você quer continuar carregando esse peso ou está pronto para viver a verdadeira liberdade que vem de uma fé genuína? Quantas vezes você se viu cansado, como se estivesse carregando um peso invisível, mesmo em sua jornada de fé? Aquele cansaço que não vem dos músculos, mas da alma, que parece ser mais profundo e difícil de entender. Quantas vezes você participou de cultos, orou, seguiu um ritual, mas não sentiu sua alma aquecida, nem a paz invadir seu coração? A religiosidade, quando praticada sem vida, sem um real encontro com Deus, se transforma em um peso. A religiosidade pode sim ser uma fonte de força e luz, mas quando não se baseia em uma conexão verdadeira, ela começa a se tornar um fardo. Em vez de uma caminhada de fé, é como se estivéssemos carregando uma bagagem pesada, um peso invisível que nos adoece espiritualmente. A oração, que deveria ser um momento de encontro com o divino, vira uma repetição automática de palavras. O culto, que deveria renovar nossa alma, se torna uma obrigação sem emoção. A rotina religiosa, que era um reflexo da nossa busca por Deus, começa a se transformar em apenas mais uma lista de tarefas a serem cumpridas. Quando a religiosidade perde sua essência, ela nos tira a alegria da busca e nos faz sentir como se estivéssemos caminhando sem direção, apenas cumprindo um papel. A sensação de não estar mais presente, de fazer as coisas por fazer, sem realmente viver cada momento em comunhão com Deus, é desgastante. É nesse ponto que o fardo se torna insuportável. A fé se torna um peso que sufoca, que não nos leva a lugar algum, mas que nos mantém presos a um ciclo vazio e sem significado. O problema não está na religião em si, mas na forma como a vivemos. A religiosidade, quando se torna uma obrigação, um hábito sem reflexão, perde seu poder de transformação. Quando nossa prática religiosa é apenas formal, ela nos impede de acessar a verdadeira conexão com Deus, aquela que traz paz, que renova, que transforma. Porém, é possível transformar esse peso em liberdade. A verdadeira espiritualidade não é sobre seguir regras sem sentido, mas sim sobre estabelecer uma relação pessoal e transformadora com Deus. Não se trata de orações decoradas ou rituais vazios, mas de um coração sincero, que busca em cada ato de fé um encontro profundo com o Criador. Quando conseguimos nos libertar da religiosidade vazia e nos entregar a essa relação autêntica, a fé deixa de ser um peso e se torna uma fonte de vida, uma força que nos sustenta e nos renova todos os dias. A fé genuína é leve. Ela não exige de nós um esforço constante para cumprir obrigações, mas nos convida a viver de acordo com o que realmente importa: o amor, a confiança e a entrega verdadeira a Deus.
Quando paramos de ver a fé como algo que precisamos fazer por obrigação, ela deixa de ser um peso e se torna uma caminhada de crescimento, paz e liberdade. E então, a verdadeira espiritualidade pode florescer, nos conduzindo a um lugar de plenitude e harmonia com Deus. Você já se sentiu sobrecarregado pela religiosidade? Como se, em vez de encontrar leveza e paz, cada passo na sua caminhada de fé se tornasse mais pesado e cansativo. A religiosidade, quando vivida sem alma, sem um propósito verdadeiro, transforma-se em um fardo. Em vez de nos aproximar de Deus, ela nos afasta, porque passamos a agir por obrigação, não por convicção. Orar vira um gesto automático, o culto uma formalidade, os rituais se tornam um checklist a ser cumprido. Tudo isso sem a verdadeira conexão com o divino. E é aí que o peso se instala. Esse peso não é algo físico, mas algo que toca profundamente o coração e a mente. A religiosidade vazia, sem a essência do encontro verdadeiro com Deus, vai minando a nossa paz. A gente começa a questionar: será que estou fazendo tudo certo? Ou por que não sinto mais a presença de Deus? As respostas começam a se perder no meio de tantas obrigações e rituais, e o que antes era uma fonte de força e conforto se torna uma carga pesada. O hábito, a rotina, o cumprir sem refletir, tira o frescor, a sinceridade e a beleza da fé. Quando nos encontramos nesse lugar, o desejo de viver uma fé genuína, profunda, fica escondido por trás do formalismo. A vontade de adorar com coração sincero se perde em meio às exigências externas. Mas o mais importante é perceber que esse peso não vem de Deus. Ele não nos chama para um fardo pesado, mas para uma caminhada de paz. A verdadeira espiritualidade não exige esforços desmedidos nem sacrifícios que nos enfraqueçam, mas sim um desejo sincero de nos conectarmos com Ele, com o coração aberto e a mente tranquila. O verdadeiro cristão não precisa carregar o peso da religiosidade. Não se trata de seguir uma lista de normas ou de cumprir obrigações. A verdadeira espiritualidade é algo que flui, que nos transforma à medida que nos rendemos a Deus de maneira autêntica. Quando conseguimos nos libertar desse peso, podemos então perceber a leveza e a liberdade que Deus oferece. Ele nos chama para um relacionamento profundo, que vai além dos rituais. Ele nos convida a viver nossa fé com autenticidade, sem medo, sem cobrança, mas com o coração grato e a alma em paz. A religiosidade se torna um peso quando ela nos afasta do real propósito da fé, conhecer e viver a presença de Deus em nossa vida cotidiana. Quando buscamos a fé com o coração verdadeiro, a religiosidade deixa de ser um fardo e passa a ser um caminho de transformação e libertação. E ao encontrar esse caminho, o peso que antes nos oprimia desaparece, dando lugar à leveza da verdadeira espiritualidade. Você já parou para refletir sobre como a religiosidade, em muitos momentos, se transforma em um peso? O tipo de peso que não é visível aos olhos, mas que apertamos contra o peito inconscientemente a cada oração repetida sem envolvimento real, a cada culto que se torna apenas uma rotina a ser cumprida, a cada ritual que se perde no vazio do formalismo. A religiosidade, quando não é vivida com propósito e profundidade, se torna um peso difícil de carregar. Ao invés de nos aproximar de Deus, ela nos afasta da verdadeira essência da fé. Em vez de nos dar paz, ela nos deixa cansados e desanimados. A prática religiosa, sem vida, se torna uma série de atos vazios. Começamos a cumprir obrigações, não por um desejo sincero de nos conectar com Deus, mas porque sentimos que é algo que temos que fazer. O problema é que, ao seguir essa rotina, sem alma, deixamos de experimentar a verdadeira paz e renovação que a fé pode trazer. O culto vira uma obrigação, a oração um hábito automático, e muitas vezes o momento com Deus se transforma em mais uma tarefa a ser cumprida no dia a dia corrido. Esse peso muitas vezes não é visível aos outros, mas está ali, pesando, em nosso coração. Sentimos a ausência de algo genuíno, de um encontro real com Deus, e isso começa a gerar frustração e tristeza. A religiosidade formal, sem conexão, acaba desanimando o espírito porque não alimenta a alma.
Ela não traz resposta às nossas angústias, nem nos guia para um caminho de cura e transformação. É importante entender que a religiosidade não é ruim em si mesma, mas quando ela se torna um peso, quando ela não é mais vivida com autenticidade, ela perde sua essência. O verdadeiro propósito da fé é nos aproximar de Deus, não nos afastar dele com obrigações sem coração. A verdadeira espiritualidade não é um conjunto de regras a ser seguido, mas um convite para um relacionamento íntimo e transformador com o Criador. A fé genuína traz leveza. Ela não sobrecarrega, não exige de nós sacrifícios que nos deixem exaustos. Ela é fonte de vida, de paz e de renovação. Quando conseguimos olhar para nossa prática religiosa e perceber que ela está se tornando apenas um peso, é hora de parar e refletir. Estamos realmente buscando a presença de Deus ou apenas cumprindo uma rotina? A resposta está em buscar o genuíno, o autêntico. Quando nossa fé se torna verdadeira e profunda, a religiosidade deixa de ser um fardo e se torna um instrumento de transformação. A verdadeira espiritualidade nos liberta do peso da religiosidade. Ela nos permite viver a fé com leveza, com alegria e com um propósito claro, o encontro diário com Deus. Ao trocar a religiosidade formal pela espiritualidade verdadeira, somos convidados a descansar, a ser renovados, a encontrar em Deus a paz que o mundo não pode oferecer. Esse é o caminho para deixar o peso para trás e viver a liberdade que vem de um coração em sincera comunhão com o Criador. Você já sentiu que a religiosidade se tornou um peso para você? Como se, ao invés de trazer alívio e paz, ela estivesse se tornando um fardo que você carrega todos os dias? A religiosidade, quando não é vivida com autenticidade, pode se transformar nisso, em um peso. Em vez de ser algo que nos aproxima de Deus, ela se torna uma série de atos automáticos, vazios, que não tocam nossa alma. A oração, o culto, os rituais, tudo vira uma obrigação, não mais uma expressão de fé genuína. O problema é que quando isso acontece, nossa conexão com Deus se perde. Em vez de experimentar a leveza e a paz que Ele oferece, nos sentimos cansados e frustrados. A religiosidade sem vida acaba sendo mais um peso emocional do que uma fonte de transformação. Não importa o quanto você se esforce para cumprir as obrigações religiosas, se no fundo isso não estiver alimentando seu espírito. É como se estivéssemos fazendo tudo certo, mas sem que isso nos toque profundamente. A oração que deveria ser uma conversa com Deus se torna apenas um conjunto de palavras ditas sem emoção. O culto que deveria ser um momento de adoração se transforma em um ato vazio, sem verdadeiramente tocar o coração. A verdade é que a religiosidade sem alma nunca traz o alívio que buscamos. Ela nos faz andar em círculos, seguindo regras e rituais que não têm mais significado. E com o tempo, o peso se acumula, começamos a sentir que algo está faltando. Nossa alma clama por algo mais, por algo que vá além das obrigações e que nos conecte verdadeiramente com Deus. Mas, ao invés disso, continuamos empurrando o fardo de um lado para o outro, sem perceber que ele está nos afastando do propósito da fé. É aqui que a verdadeira espiritualidade entra. Quando buscamos a verdadeira conexão com Deus, não estamos mais preocupados em cumprir uma lista de tarefas. Estamos interessados em conhecê-lo de forma mais profunda. A espiritualidade verdadeira não se baseia em obrigações, mas em um relacionamento real, onde o amor, a fé e a paz fluem naturalmente. Ela nos liberta do peso da religiosidade, que nos prende a práticas vazias e nos oferece a liberdade de uma vida transformada. A verdadeira espiritualidade traz leveza. Ela não nos sobrecarrega, mas nos envolve em um abraço de amor e compreensão.
Quando conseguimos abandonar a religiosidade formal e vivemos a fé de forma autêntica, a vida se torna mais leve, mais tranquila. Os fardos que antes pareciam impossíveis de carregar se tornam mais fáceis de lidar, porque não estamos mais tentando seguir regras e normas vazias, mas permitindo que a presença de Deus nos conduza e nos transforme. O peso da religiosidade desaparece e a liberdade da verdadeira espiritualidade nos envolve, trazendo paz e renovação a cada passo. Você já se sentiu sobrecarregado pela religiosidade? Como se a cada passo em sua jornada de fé, ao invés de encontrar paz, só encontrasse mais um peso para carregar. Às vezes, a religiosidade, que deveria nos aproximar de Deus, acaba se tornando uma carga pesada demais para suportar. Em vez de ser uma fonte de conforto e alívio, ela se transforma em um conjunto de regras, rituais e obrigações que não tocam nossa alma de verdade. A oração vira uma repetição mecânica, o culto uma formalidade e a fé um hábito distante de sua essência. Quando isso acontece, o que era para ser um caminho de crescimento espiritual se torna um trajeto árduo e exaustivo. Muitas vezes, seguimos a religiosidade por tanto tempo sem refletir sobre o significado real de cada ação, que acabamos nos perdendo na rotina. E o problema é que nesse processo, nossa conexão com Deus vai sendo enfraquecida. As palavras ditas nas orações parecem vazias. Os rituais tornam-se um peso que carregamos sem prazer, e a espiritualidade, que deveria ser leve e transformadora, se torna apenas mais uma obrigação a ser cumprida. Isso nos deixa exaustos, não porque estamos buscando a Deus de maneira errada, mas porque estamos nos envolvendo com práticas religiosas, sem nos permitir viver um relacionamento verdadeiro com Ele. Quando a religiosidade se torna um fardo, começamos a sentir que algo está faltando. A alma clama por algo mais profundo, algo que a eleve e a conecte com a verdadeira essência da fé. Estamos cansados da repetição vazia, do ritual sem emoção, da obrigação sem transformação. E é aí que entra a verdadeira espiritualidade. Ela não se baseia em rituais vazios ou em regras que nos sobrecarregam. Ela é um convite para viver um relacionamento íntimo e pessoal com Deus, onde a fé não é um peso, mas uma fonte de renovação e vida. A espiritualidade verdadeira não sobrecarrega. Ela nos dá paz, nos liberta do peso das obrigações religiosas sem significado e nos oferece a leveza de uma jornada transformadora. Quando conseguimos tirar o peso da religiosidade vazia, encontramos a verdadeira paz, que só Deus pode dar. E ao fazer isso, nossa fé se torna mais autêntica, mais profunda e mais capaz de nos guiar em direção ao propósito para o qual fomos criados. Pode ser que por muito tempo você tenha seguido as regras, orado mecanicamente, participado de cultos e rituais, sem realmente sentir sua alma sendo tocada. Ao longo dos anos, a religiosidade pode se transformar em um fardo invisível, algo que pesa no coração sem que percebamos. A princípio, as práticas religiosas podem parecer um meio legítimo de nos aproximarmos de Deus. Mas quando feitas sem autenticidade, sem um verdadeiro encontro com Ele, elas se tornam apenas mais uma tarefa diária que esgota nossas forças. O problema é que enquanto a religiosidade nos leva a seguir rituais e a cumprir obrigações, ela não garante uma verdadeira conexão com o Criador. A oração vira apenas palavras vazias. A leitura da Bíblia se torna apenas um exercício intelectual. O culto se transforma em uma reunião social que não impacta nossa vida espiritual de forma real. A fé, em vez de ser a fonte de nossa força, se torna apenas um reflexo das ações que fazemos, sem o calor da experiência verdadeira. E nesse processo, nos tornamos exaustos, como se estivéssemos carregando um peso invisível que nos impede de caminhar com leveza. Quando a religiosidade se torna um peso, a vida espiritual perde seu brilho. Começamos a sentir que a fé está distante, como se Deus estivesse distante de nós. As obrigações religiosas nos tornam rígidos, limitados, e nos esquecemos do que realmente importa: o relacionamento pessoal com Deus. É aqui
que muitos de nós nos vemos presos em um ciclo de exaustão espiritual, onde cada gesto parece vazio, cada palavra sem poder e cada oração sem resposta. A verdadeira espiritualidade nos chama para algo mais profundo, mais genuíno e transformador. A verdadeira espiritualidade nos leva a um relacionamento autêntico com Deus. Ela não exige de nós apenas ações repetitivas, mas nos convida a viver a fé de forma verdadeira, onde cada oração é uma conversa com Ele, onde cada ato de adoração é uma entrega sincera. A fé verdadeira não pesa, mas liberta. Ela não é um fardo, mas uma fonte de vida e paz. Quando conseguimos nos livrar do peso da religiosidade vazia e buscar uma fé verdadeira e transformadora, a vida se torna mais leve, mais plena e mais conectada com aquilo que realmente importa. Assim, ao nos afastarmos da religiosidade sem alma, nos abrimos para viver uma espiritualidade cheia de vida, onde cada passo é dado com propósito, com alegria e com um sentido profundo de que estamos, de fato, caminhando em direção ao coração de Deus. Você já percebeu como a religiosidade, quando feita sem coração, pode ser como um fardo que pesa na alma? Aquela sensação de estar fazendo tudo certo, mas ainda assim não sentir paz. A oração, o culto, os rituais se tornam apenas tarefas a serem cumpridas. Você começa a perguntar: será que estou realmente me conectando com Deus? Ou apenas seguindo um padrão de comportamentos que a sociedade espera de mim? É um questionamento que muitas pessoas acabam se fazendo, muitas vezes sem perceber que esse peso que carregam não vem de Deus, mas de um sistema religioso que, sem o devido cuidado, se torna vazio. A religiosidade excessiva pode se transformar em uma prisão invisível. Quando estamos presos a rituais sem significado, sem uma conexão real, passamos a fazer as coisas por fazer, porque sempre foi assim. E no fundo, nossa alma clama por algo mais profundo, por uma vivência mais verdadeira da fé. Esse vazio é um reflexo de que a religiosidade perdeu sua essência e agora se tornou mais uma obrigação do que um ato de adoração genuína. A religiosidade, então, acaba tirando o nosso vigor espiritual ao invés de renová-lo. Muitas vezes isso acontece porque a religiosidade se foca demais nas formas externas e não no conteúdo interno da nossa fé. A verdadeira espiritualidade é sobre uma conexão pessoal com Deus. É sobre permitir que Ele entre em nosso coração, transforme nossa mente e nos guie em nossas escolhas diárias. Quando perdemos de vista esse propósito, a fé se torna um hábito e, sem o alimento espiritual correto, a nossa jornada se torna árida e exaustiva. O peso da religiosidade sem vida é exatamente isso, uma sequência de ações vazias, sem transformação interior. Porém, quando buscamos um relacionamento autêntico com Deus, a religiosidade se torna uma extensão do nosso amor por Ele. Não é mais uma obrigação, mas uma expressão de gratidão e fé verdadeira. A espiritualidade genuína nos leva a olhar para dentro, a avaliar o que está nos movendo, o que estamos realmente buscando em nossa vida com Deus. Quando nos livramos da religiosidade sem alma, encontramos o espaço para viver a verdadeira liberdade em Cristo, onde a fé não pesa, mas nos dá forças para seguir em frente. Essa transformação é essencial para que nossa jornada espiritual seja verdadeira e viva, e não apenas uma sucessão de rituais sem significado. Encontrar Deus de verdade é deixar para trás o peso das expectativas externas e abraçar um relacionamento mais profundo, mais íntimo, onde nossa alma encontra descanso, renovação e a verdadeira paz que só Ele pode dar. Você já se sentiu exausto, como se estivesse vivendo uma fé sem propósito? Quantas vezes você já orou, foi à igreja, seguiu os rituais, mas ainda assim não sentiu nenhuma mudança real em sua vida?
A religiosidade, quando se torna apenas um conjunto de ações repetitivas e desprovidas de alma, pode pesar sobre nós de maneira sutil, mas muito pesada. O que era para ser um caminho de liberdade e paz se transforma em uma rotina que, em vez de nos aproximar de Deus, nos afasta da verdadeira essência da fé. Muitas pessoas vivem esse dilema sem perceber. Elas estão fazendo tudo certo do ponto de vista externo, mas sentem um vazio interno que não sabem como explicar. A oração vira um simples recitar de palavras, o culto se torna um momento de distração e os rituais se tornam uma obrigação cansativa, sem que haja uma experiência verdadeira com Deus. Isso acontece porque, sem percebermos, passamos a confundir a religiosidade com a espiritualidade genuína. A religiosidade é sobre o fazer, sobre cumprir as regras e agir conforme o esperado. Já a espiritualidade verdadeira é sobre o ser, é sobre se conectar com o divino de uma maneira profunda, íntima, que transforma não apenas nossos hábitos, mas também nosso coração. O peso da religiosidade está justamente nessa desconexão entre o que fazemos e o que realmente sentimos e vivemos. É como carregar um fardo invisível que vai se acumulando com o tempo, tornando tudo mais difícil. Cada ato de fé se torna uma carga, e a alegria que a fé deveria trazer vai desaparecendo. Quando nos deixamos levar pelo formalismo, deixamos de vivenciar a verdadeira transformação que Deus quer operar em nossas vidas. A fé não deve ser um peso, mas uma leveza. A verdadeira espiritualidade nos liberta, nos ajuda a enxergar além das aparências, a viver de forma mais autêntica e menos preocupada com as expectativas externas. Para que essa transformação aconteça, precisamos entender que a verdadeira fé não está nos rituais ou nas obrigações que seguimos. A verdadeira fé está no nosso relacionamento com Deus. É um vínculo profundo e pessoal que vai além do simples ato de fazer. Quando conseguimos deixar de lado a religiosidade vazia e nos entregamos de coração à verdadeira espiritualidade, encontramos descanso para nossas almas. Encontramos um propósito maior, uma paz que o mundo não pode oferecer e uma alegria verdadeira que não depende das circunstâncias. O peso da religiosidade só é aliviado quando buscamos a conexão real com Deus, não mais pelo que Ele espera de nós, mas pelo que Ele quer fazer em nós. A fé se torna, assim, um caminho de liberdade, de transformação e de renovação, onde cada passo é dado com a certeza de que estamos caminhando ao lado de um Deus que nos conhece profundamente e que deseja nos guiar para uma vida plena. Já parou para pensar como, às vezes, a religiosidade pode se tornar um fardo insuportável? Algo que deveria nos trazer paz e liberdade acaba nos oprimindo, nos fazendo sentir como se estivéssemos carregando um peso que não conseguimos mais suportar. Você segue os rituais, participa das celebrações, cumpre as obrigações religiosas, mas por dentro sente que falta algo. Não é a falta de fé, mas sim a falta de verdadeira conexão. A religiosidade, quando se torna uma repetição mecânica de ações, perde seu significado e se transforma em um fardo que vai se acumulando, tornando-se cada vez mais pesado e difícil de carregar. É como se o coração estivesse sendo sufocado, como se a alma estivesse clamando por algo mais profundo, algo mais real. A cada oração que se torna um simples ritual, a cada culto que se transforma em um ato de formalismo, a fé vai se distanciando da verdadeira essência. O que era para ser um alicerce de força e esperança começa a ser visto como uma obrigação. E quando a fé se transforma em obrigação, a religiosidade perde seu poder de nos transformar. A paz, que deveria vir com a conexão com Deus, se torna um peso que nos arrasta para longe da verdadeira paz interior. O pior é que essa sensação de estar carregando um peso se intensifica quando buscamos preencher esse vazio com mais ações religiosas, na esperança de que, ao fazer mais, conseguimos restaurar a conexão com Deus. Mas o que acontece é o oposto. Quanto mais tentamos preencher esse vazio com rituais, mais ele cresce.
A verdadeira transformação espiritual não vem de um acúmulo de ações ou de um esforço para cumprir expectativas. Ela vem de uma entrega genuína, de um relacionamento verdadeiro e íntimo com Deus. Quando deixamos de lado o formalismo e nos permitimos ser tocados pelo Espírito de Deus de maneira verdadeira, é aí que experimentamos a liberdade que Ele oferece. É essencial que percebamos que a verdadeira espiritualidade não está na quantidade de rituais que seguimos, mas na profundidade da nossa relação com Deus. A religiosidade, sem a verdadeira espiritualidade, se torna um peso que nos desgasta e nos afasta do propósito para o qual fomos chamados. Quando buscamos a Deus de coração, quando abrimos nossa alma para viver uma fé autêntica, então o peso da religiosidade se dissipa e somos levados a uma caminhada de paz, renovação e alegria. A fé verdadeira não nos sobrecarrega, ela nos liberta. O que muitas vezes esquecemos é que a verdadeira fé nunca foi sobre o fazer, mas sobre o ser. Quando focamos apenas no que precisamos fazer para ser vistos como religiosos, esquecemos do real propósito de nossa jornada espiritual, que é encontrar um relacionamento genuíno com Deus. A religiosidade, quando se torna um peso, começa a nos desconectar do divino, transformando a espiritualidade em uma série de obrigações que apenas nos afastam do que é mais profundo e verdadeiro. Isso acontece porque, ao seguir uma rotina religiosa sem reflexão ou transformação interna, perdemos o foco do que realmente importa, o coração. Deus não se interessa pelos rituais vazios, pelos atos externos que não nascem de uma mudança verdadeira em nosso interior. O peso da religiosidade surge justamente quando acreditamos que nossa fé se resume ao que fazemos e não ao que somos, ao que sentimos, ao que experimentamos na intimidade com Deus. Essa desconexão gera um desgaste emocional e espiritual que nos deixa vazios e desiludidos, como se a fé tivesse se tornado apenas uma exigência a ser cumprida. Porém, quando a fé é vivida de forma genuína, ela traz leveza. Não porque os desafios desaparecem, mas porque somos capazes de lidar com eles de forma diferente, com uma paz que não vem de nossos próprios esforços, mas da confiança em Deus. Quando a religiosidade se torna um fardo, é porque a alma sente que está sendo forçada a cumprir algo que não é autêntico. É como carregar um peso sem saber para onde se está indo. Mas quando nos entregamos à verdadeira espiritualidade, com a mente e o coração abertos, encontramos um caminho de liberdade, de descanso. A verdadeira espiritualidade nos convida a viver não pelo que fazemos, mas pelo que somos em Deus. É uma jornada de transformação interior, onde deixamos de lado as aparências e os rituais vazios e passamos a viver com um coração humilde, buscando a conexão verdadeira. Quando conseguimos perceber isso, encontramos em nossa fé um fardo leve e suave, e nossa alma encontra repouso. A religiosidade sem vida só cansa, mas a fé verdadeira traz renovação e restauração. O convite é para uma fé mais profunda, que nos liberta dos pesos que carregamos, nos guia a um relacionamento genuíno com Deus e nos proporciona a paz que o mundo nunca poderá oferecer. O desafio é que muitas vezes não percebemos o peso que a religiosidade impõe, até que nos sintamos completamente exaustos, sem energia, sem brilho na fé. A repetição mecânica de orações, cultos e rituais pode começar a nos consumir sem que percebamos, até que nos olhemos no espelho e vejamos uma versão de nós mesmos desconectada daquilo que realmente importa, a essência do nosso relacionamento e um com Deus. E então, a grande pergunta surge: como podemos encontrar a verdadeira conexão com Deus, a verdadeira espiritualidade em meio a tanto formalismo? A chave está em parar de ver a religiosidade como uma lista de afazeres, como um fardo a ser carregado. Precisamos redescobrir o propósito da nossa fé, focando no que ela realmente deve representar: uma relação íntima, pessoal e transformadora com o Criador. Em vez de nos perdermos em rituais vazios, é necessário perguntar a nós mesmos: o que estou buscando com tudo isso?
A verdadeira resposta não está nas práticas externas, mas na mudança interior que elas deveriam provocar. A religiosidade, quando vivida sem propósito, acaba se tornando apenas uma máscara, um reflexo de algo que nunca foi genuíno. E por mais que tentemos, o fardo nunca será leve. Agora, imagine se a nossa prática de fé fosse fundamentada na liberdade, na leveza de uma vida vivida em Cristo. Imagine se, ao invés de ver a fé como uma lista interminável de obrigações, enxergássemos a espiritualidade como algo que nos liberta, que nos cura e que nos fortalece. A religiosidade sem a verdadeira essência de Deus nos dá um fardo pesado, mas a verdadeira espiritualidade, a fé genuína, traz descanso à nossa alma. E é esse descanso que buscamos. Não é o descanso de escapar dos problemas, mas o descanso que vem da confiança plena em Deus, da certeza de que Ele está conosco, nos conduzindo em nossa caminhada. Quando nos libertamos do peso da religiosidade, somos capazes de experimentar a verdadeira alegria de seguir a Cristo, não mais como um peso a ser carregado, mas como uma fonte de vida e propósito. E é nesse lugar, de um coração verdadeiramente voltado para Deus, que encontramos a paz, o descanso e a renovação que tanto precisamos. A religiosidade, sem transformação interior, se torna um peso insuportável. Mas quando ela é vivida com autenticidade, com o desejo sincero de seguir a Deus, ela nos leva a uma caminhada de vida, luz e liberdade. A verdadeira fé, longe do formalismo, nos conduz ao nosso propósito, a verdadeira paz e a transformação interior que Deus deseja para cada um de nós. Quando a religiosidade se torna um peso, ela nos distancia do verdadeiro propósito da fé, que é a transformação interior. Ao longo da caminhada espiritual, é comum que a rotina de orações, cultos e rituais se torne algo automático, algo que fazemos por obrigação, sem realmente compreender o impacto desses atos em nossas vidas. A religiosidade, nesse contexto, se torna apenas uma sequência de comportamentos que buscamos cumprir para nos sentirmos certos ou aceitos, mas sem encontrar verdadeira satisfação ou transformação em nossos corações. Esse vazio começa a pesar cada vez mais, à medida que sentimos que estamos seguindo um caminho que não nos leva a lugar nenhum. A sensação de estar carregando um fardo começa a crescer, e em vez de encontrarmos paz, nos vemos presos em uma repetição incessante de rituais que não falam diretamente à nossa alma. No fundo, sabemos que algo está faltando. A fé parece estar se tornando uma tarefa a ser cumprida, e não uma experiência viva que nos eleva e nos conecta com o divino. É nesse ponto que precisamos refletir profundamente sobre o propósito de nossa fé. O que estamos buscando com nossos rituais? Estamos indo à igreja, orando e cumprindo nossas obrigações religiosas para aliviar nossa consciência ou para realmente buscar uma conexão transformadora com Deus? A religiosidade sem vida pode nos levar a um estado de frustração, pois ela não alimenta nossas almas, ela apenas nos ocupa. E quando nossa fé se resume a ocupações externas, sem que haja mudança interna, o peso da religiosidade se torna ainda mais pesado. No entanto, existe um caminho para sair dessa armadilha. Esse caminho começa com a decisão de parar, refletir e permitir que a espiritualidade se torne algo mais do que um conjunto de normas. A verdadeira fé não é medida pelo número de vezes que oramos ou pelo cumprimento de rituais. Ela se reflete na sinceridade com que buscamos a presença de Deus, na humildade de nos rendermos ao seu querer e no desejo de sermos transformados por sua graça.
Quando voltamos a focar em nossa relação íntima com Deus e não no peso dos rituais, encontramos uma fé mais leve, mais profunda e mais autêntica. A religiosidade verdadeira não é um peso. Ao contrário, ela é fonte de alegria e de transformação. Quando a prática espiritual se torna um reflexo de uma busca sincera pela presença de Deus, ela nos preenche de paz e de propósito. A fé genuína não está na forma, mas na sinceridade do coração. Quando voltamos a isso, quando vivemos a fé de forma verdadeira, deixamos para trás o peso da religiosidade e experimentamos a liberdade e a paz que só uma verdadeira conexão com Deus pode oferecer. Esse é o convite para todos nós. Viver uma fé sem formalismo, sem peso, mas com leveza, autenticidade e profundo amor por aquele que nos criou e nos chama para um relacionamento íntimo e transformador. O peso da religiosidade muitas vezes se revela em um momento silencioso de reflexão, quando nos vemos repetindo gestos, palavras e rituais, mas sem realmente sentir a conexão que deveria existir entre nós e Deus. É como se estivéssemos numa estrada, seguindo um caminho conhecido, mas sem saber se ele nos leva a um destino verdadeiro ou apenas nos mantém andando sem rumo. Esse peso é o reflexo de uma fé que não tem mais a leveza de quem caminha ao lado de Deus, mas que carrega a seriedade e o formalismo de quem cumpre obrigações. A religiosidade, nesse contexto, não é mais um convite ao encontro com o divino, mas uma tarefa árdua que, ao invés de nos aproximar de Deus, nos distancia dele. Nos dias em que nos vemos sobrecarregados pela rotina de obrigações espirituais, muitas vezes nos perguntamos se estamos no caminho certo. Estamos apenas indo aos cultos, orando, seguindo as práticas tradicionais porque achamos que devemos, ou estamos realmente buscando algo mais profundo, algo que toque nossa alma? Quando nos encontramos no ciclo de religiosidade sem transformação, a fé perde seu poder de renovação e se torna um peso, uma carga. A sensação de não ser suficiente ou de estar sempre buscando aprovação nas aparências externas nos impede de experimentar a verdadeira liberdade que vem com uma fé genuína. Mas a boa notícia é que, ao fazermos uma introspecção, podemos perceber que a verdadeira fé não está no que fazemos, mas no que buscamos. Não se trata de cumprir um conjunto de regras ou de mostrar aos outros que estamos praticando a fé de maneira exemplar. Trata-se de uma busca sincera, de um desejo profundo de conhecer a Deus e de permitir que Ele nos transforme de dentro para fora. Quando nossa fé se torna sobre nós e nossa relação com Deus, ela deixa de ser um fardo. Ela se torna um refúgio, um lugar de descanso e paz, onde podemos ir além do formalismo e experimentar a verdadeira liberdade espiritual. Quando nos libertamos do peso da religiosidade, conseguimos sentir o toque suave e reconfortante de Deus em nossa vida. A fé verdadeira é leve, porque é movida pelo amor, não pela obrigação. Ela nos convida a caminhar com Ele, em confiança e serenidade, sabendo que a verdadeira transformação vem do relacionamento íntimo e não da quantidade de rituais realizados. A religiosidade sem vida só traz escuridão, mas a fé genuína nos traz luz. Quando encontramos a verdadeira conexão com Deus, nos livramos do peso do formalismo e começamos a viver uma vida espiritual mais autêntica, mais fluida, mais cheia de propósito. Esse é o convite. Abandonar o peso da religiosidade para viver uma espiritualidade que nos eleva, nos fortalece e nos aproxima de Deus de verdade. O peso da religiosidade se revela quando, ao invés de sentir liberdade e paz em nossa fé, somos consumidos pelo desgaste de seguir regras sem propósito. A prática religiosa, que deveria ser uma fonte de renovação e conexão, muitas vezes se transforma em um fardo. Quando fazemos as coisas por obrigação, sem verdadeiramente mergulharmos no significado delas, nossa alma se sente vazia, como se estivéssemos cumprindo uma lista de tarefas, sem alcançar a profundidade e a paz que Deus deseja nos proporcionar. É comum nos perdermos no fazer, esquecendo o porquê. A oração se torna uma repetição sem significado
Os cultos, uma frequência sem emoção. Os rituais, uma mera formalidade. A religiosidade perde sua essência quando não há o calor do coração, quando não há a sinceridade da busca. Ao invés de nos aproximarmos de Deus, nos afastamos dele, porque estamos tão concentrados em fazer tudo certo que deixamos de focar no mais importante, a transformação interior que ele quer operar em nós. A religiosidade se torna um peso quando esquecemos que a fé não se resume ao que fazemos, mas ao que somos e ao que buscamos se refletindo em nossas ações. Esse peso se torna insustentável com o tempo, pois, mesmo seguindo todos os passos que acreditamos serem necessários, sentimos que há algo faltando. Falta-nos a liberdade espiritual, a paz que só vem de uma relação íntima com Deus. E por mais que busquemos essa paz, ela parece sempre for a de alcance. A religiosidade, nesse ponto, se torna um jogo de aparências, onde buscamos a aprovação de outros ou até de nós mesmos, mas nunca sentimos a satisfação verdadeira que vem de um encontro genuíno com o Criador. A solução para aliviar esse peso está na compreensão de que a verdadeira espiritualidade não é sobre cumprir regras ou demonstrar fé para os outros. Ela é sobre a honestidade com Deus, sobre buscá-lo de todo o coração e sobre permitir que ele nos transforme. Quando buscamos uma relação autêntica com ele, quando nossa fé se torna uma prática de amor e gratidão, a religiosidade deixa de ser um fardo e se torna uma expressão de nossa profunda conexão com Deus. É a experiência de viver em comunhão com Ele que traz a leveza, a renovação e nos leva a descobrir o propósito verdadeiro da nossa fé. A verdadeira fé não está no fazer, mas no ser. Não está na aparência, mas na sinceridade do coração. Ao nos entregarmos ao processo de transformação que Deus deseja operar em nós, abandonamos a religiosidade vazia e encontramos uma espiritualidade viva e cheia de propósito. E quando isso acontece, a paz que tanto buscamos finalmente chega, não porque estamos cumprindo rituais, mas porque estamos vivendo em harmonia com a vontade de Deus. E essa é a verdadeira liberdade. O peso da religiosidade se torna evidente quando, ao invés de nos sentirmos renovados e inspirados, nos encontramos sobrecarregados e exaustos. A espiritualidade, que deveria ser uma fonte de liberdade e alívio, passa a ser um peso esmagador que nos puxa para longe da essência de nossa fé. Em vez de nos aproximarmos de Deus, a religiosidade se torna um fardo, porque começamos a focar nas obrigações, nas regras, nos rituais, em vez de nos concentrarmos na verdadeira conexão com o Criador. Somos guiados por uma lista de coisas a fazer, em vez de por um desejo genuíno de experimentar o amor divino em nossa vida cotidiana. Quando as ações religiosas se tornam mecânicas, a alma perde sua vitalidade. A oração se torna uma obrigação, os cultos uma formalidade, a leitura das Escrituras, uma atividade que apenas preenche o tempo. Ao longo desse processo, a presença de Deus se torna cada vez mais distante. Estamos tão focados no fazer que esquecemos de viver, esquecemos de nos entregar à experiência de um relacionamento verdadeiro com Ele. A religiosidade, sem o toque do Espírito, nos coloca em um ciclo sem fim de busca por validação externa, mas sem encontrar a paz que só a presença de Deus pode oferecer. Este peso também é emocional, porque quanto mais tentamos manter a aparência de uma fé perfeita, mais nos afastamos de quem realmente somos. Criamos uma fachada, uma imagem que achamos que devemos mostrar, mas que não condiz com o que realmente sentimos por dentro.
A pressão para seguir todos os rituais e práticas sem entender seu significado profundo pode gerar uma sensação constante de inadequação e frustração. Sentimos que nunca estamos fazendo o suficiente, que nossa fé nunca é suficiente, que nossas ações nunca são suficientes. E esse sentimento de insuficiência se transforma em um fardo que pesa sobre nossos ombros e nossa mente. Entretanto, quando começamos a questionar esse peso e buscamos uma fé mais verdadeira, algo muda. Quando nos permitimos ir além da superficialidade, dos rituais e buscamos um relacionamento pessoal com Deus, a religiosidade começa a se desfazer. Em vez de nos concentrarmos em agradar aos outros ou até a nós mesmos, começamos a focar no que Deus realmente deseja para nós. Um coração puro, um espírito disposto e uma vida que reflete o amor divino. A fé verdadeira não está na quantidade de coisas que fazemos, mas na sinceridade com que nos entregamos a Deus e nos deixamos ser transformados por Ele. Abandonar o peso da religiosidade não significa abandonar a fé ou os princípios espirituais. Significa abandonar o fardo do formalismo vazio e abraçar uma espiritualidade viva, que nasce do coração e é vivida de maneira autêntica. Quando nos entregamos de coração à jornada espiritual, somos libertos da pressão de cumprir regras e encontramos um novo sentido na nossa relação com Deus. A verdadeira fé é leve porque ela é impulsionada pelo amor e pela gratidão, não pela obrigação. E quando nos libertamos desse peso, podemos finalmente experimentar a paz e a alegria que vem de um encontro genuíno com o divino. O peso da religiosidade se torna cada vez mais evidente à medida que nos afastamos da verdadeira essência da fé. O que deveria ser um encontro diário com Deus, uma oportunidade de renovação espiritual e de transformação interior, acaba se tornando uma carga que carregamos sem alegria. A vida religiosa, quando não vivida de forma autêntica, perde seu significado e se torna uma sequência de ações mecânicas que não nos conectam mais com o divino. As orações se tornam apenas palavras ditas sem coração. As práticas se transformam em hábitos vazios. E no fim, sentimos como se estivéssemos vivendo uma vida espiritual em automático, sem vigor, sem emoção, sem presença. Esse peso é visível nas nossas emoções. Como podemos realmente estar em paz com Deus se estamos constantemente buscando agradar aos outros ou a nós mesmos por meio de rituais? Como podemos nos sentir plenos se nos focamos em seguir normas externas, sem compreender o seu significado profundo? A religiosidade, muitas vezes, alimenta o ego, nos levando a uma busca incessante por aprovação, ao invés de nos conduzir à humildade e à verdadeira transformação interior. Criamos uma fachada de perfeição religiosa, tentando parecer certos aos olhos do mundo, mas por dentro nos sentimos vazios, desconectados e longe de Deus. Esse processo de seguir regras sem alma pode gerar uma sensação de desesperança, pois as expectativas se tornam tão altas que nunca conseguimos alcançá-las. Cada erro, cada falha se transforma em um peso adicional. A frustração e o desânimo tomam conta do coração, já que o caminho da religiosidade está distante da verdadeira liberdade que a espiritualidade nos oferece. Essa busca incessante por cumprir todos os requisitos da fé, sem entender seu real significado, nos torna prisioneiros do formalismo. Porém, é possível se libertar desse peso. A verdadeira espiritualidade é aquela que vem do coração, que flui de uma experiência genuína com Deus. Quando nos desapegamos da necessidade de ser vistos como religiosos aos olhos dos outros e começamos a viver uma fé autêntica, sentimos-nos leves. A prática de orações, os cultos, os momentos de meditação, todos esses elementos ganham vida quando entendemos que o objetivo é um relacionamento profundo e pessoal com Deus.
A religiosidade deixa de ser um fardo quando ela é movida por amor e devoção, e não por obrigação ou medo. Quando conseguimos colocar de lado o peso das expectativas externas e nos concentramos em cultivar uma fé que vem do íntimo, começamos a viver uma verdadeira transformação. A espiritualidade deixa de ser um fardo e se torna uma fonte de alegria, de renovação, de paz interior. A religiosidade, quando se torna pesada, é sinal de que estamos perdendo a conexão com a verdadeira essência da fé. Mas ao buscarmos um relacionamento verdadeiro com Deus, encontramos o alívio, a paz e a liberdade que Ele deseja nos dar. Quando nos deparamos com o peso da religiosidade, ele muitas vezes se manifesta nas pequenas coisas do dia a dia. Começamos a viver uma fé pautada apenas em regras e práticas, como se isso fosse o suficiente para nos aproximar de Deus. No entanto, ao seguir essa abordagem superficial, perdemos a verdadeira essência da espiritualidade. O que antes deveria ser um ato de adoração genuína e de conexão com o divino se transforma em uma obrigação. As orações, os cultos, as leituras tornam-se tarefas a serem cumpridas e não momentos de encontro e entrega. Esse tipo de religiosidade, que não vem do coração, começa a pesar sobre nós. Ela exige constantemente que façamos mais, que sigamos mais regras, sem nos permitir viver a verdadeira liberdade que a fé proporciona. Ao invés de nos aproximar de Deus, nos afasta. O medo de errar, de não cumprir as expectativas, toma o lugar do amor genuíno e da confiança no divino. O coração começa a se fechar para o verdadeiro propósito da fé, e as práticas espirituais se tornam fardos pesados que arrastamos sem entusiasmo, sem vida, sem amor. É aqui que encontramos o grande dilema da religiosidade sem vida. Ela nos aprisiona em um ciclo de obrigações e aparência. Ficamos tão preocupados em parecer religiosos ou certos aos olhos dos outros, ou até mesmo aos nossos próprios olhos, que nos esquecemos do verdadeiro propósito da fé e da nossa transformação interior. A verdadeira espiritualidade não se mede pelo que fazemos ou deixamos de fazer, mas pela forma como vivemos e sentimos nossa conexão com Deus. A religiosidade vazia, sem o toque do Espírito, é como um corpo sem alma, sem força, sem verdadeira essência. Mas a boa notícia é que podemos nos libertar desse peso. Podemos redescobrir uma fé autêntica e vivenciada. Para isso, é preciso olhar para dentro, questionar nossas motivações e nos perguntar se o que estamos fazendo é, de fato, um reflexo do que sentimos por Deus. Quando nossa fé é sincera e nasce do coração, ela não é uma carga, mas uma alegria. Quando entendemos que a verdadeira espiritualidade é uma jornada de conexão pessoal com Deus, sem pressões externas, a religiosidade perde seu peso e se torna leve. A chave para essa transformação está em um retorno ao simples, ao genuíno, ao amor que nos move. Ao deixarmos de lado as formalidades e olharmos para o propósito mais profundo da nossa fé, começamos a perceber que Deus não nos pede performances perfeitas, mas corações sinceros. Ele deseja um relacionamento com a nossa alma, não apenas um cumprimento de obrigações religiosas. Ao entendermos isso, podemos viver uma fé cheia de liberdade, leveza e verdadeira paz. À medida que caminhamos pela vida, muitas vezes encontramos nos momentos de fé uma sensação de cansaço que não podemos ignorar. Essa sensação de desgaste não vem de um esforço físico, mas de uma sobrecarga emocional e espiritual. O peso da religiosidade se torna tão intenso que, em vez de nos aproximar de Deus, nos afasta dele. Nos preocupamos tanto com o cumprimento de regras, com a performance religiosa e com a aparência de uma fé que parece perfeita, que esquecemos de olhar para o coração, que deveria ser o centro de tudo. Esse tipo de religiosidade, voltado para as aparências e para a forma, cria uma desconexão silenciosa, mas profunda, entre o que praticamos e o que realmente acreditamos. As orações tornam-se apenas palavras ditas sem paixão. Os rituais, simples movimentos repetidos sem reflexão. E os cultos, encontros de formalidade, sem o calor da verdadeira adoração.
E ao longo do tempo, essa desconexão começa a pesar. Começamos a questionar nossa fé, nos perguntamos se estamos no caminho certo, mas muitas vezes nos sentimos presos em um ciclo de obrigações espirituais que não geram transformação em nossas vidas. O problema não está em viver a religiosidade, mas em viver uma religiosidade vazia, sem a essência de Deus em nosso coração. Essa religiosidade, que busca apenas cumprir uma lista de tarefas espirituais, não promove a mudança profunda que a verdadeira fé pode trazer. Quando Deus se torna apenas mais um item a ser riscado da lista, perdemos a beleza e o propósito de nossa jornada com Ele. A verdadeira fé não é um fardo, ela é leve, é vida, é libertação. Quando sentimos o peso da religiosidade, é hora de parar e refletir. Estamos realmente buscando um encontro com Deus ou apenas seguindo um roteiro? Estamos sendo movidos por uma busca sincera por sua presença ou apenas por hábitos e convenções que adquirimos ao longo do tempo? Quando paramos para responder essas perguntas, podemos começar a deixar para trás o fardo do formalismo e caminhar para uma fé renovada, uma fé que não se baseia no que fazemos, mas no que somos diante de Deus. Ele não nos pede perfeição, Ele nos chama para um relacionamento genuíno, onde a sinceridade e o amor prevalecem. Ao nos libertarmos do peso da religiosidade, encontramos uma fé mais verdadeira, mais profunda, mais leve, e nesse lugar encontramos a verdadeira paz e a conexão que nossa alma anseia. O peso se dissolve quando olhamos para a simplicidade da adoração sincera, quando nossa fé deixa de ser um fardo e se torna uma fonte de vida e alegria. Quando a religiosidade se torna um peso, a jornada espiritual se transforma em uma rotina entediante, na qual cada passo parece mais um dever do que um desejo sincero de se aproximar de Deus. Ao invés de nos sentirmos energizados e cheios de fé, nos vemos exaustos, carregando um fardo invisível, mas imenso, que sufoca o coração. As orações, que deveriam ser momentos de intimidade, se tornam apenas palavras vazias. A adoração, que deveria nos elevar, parece apenas uma repetição sem significado. É como se estivéssemos tentando preencher um vazio com ações que, embora externas, não tocam o nosso interior. Esse fardo de religiosidade surge muitas vezes quando deixamos que o formalismo tome conta de nossa fé. Quando nos preocupamos mais em cumprir os rituais do que em buscar a presença de Deus de forma genuína, o resultado é um vazio emocional que nos corrói aos poucos. Nos tornamos como vasos cheios de aparência, mas vazios por dentro, buscando preencher com tarefas diárias o que só pode ser preenchido pela conexão verdadeira com o Criador. Mas não precisa ser assim. A verdadeira fé não é sobre fazer coisas para agradar ou cumprir obrigações. Ela é sobre encontrar Deus em cada momento, em cada respiração, em cada ação. Quando transformamos nossa fé em uma série de rituais sem reflexão, acabamos criando uma distância que nos afasta, em vez de nos aproximar. O fardo não é o que Deus nos oferece, mas o que nós mesmos carregamos quando colocamos sobre nós uma carga que nunca foi nossa para carregar. O convite é para redescobrirmos uma fé que não dependa de formalismos ou obrigações externas. É hora de voltarmos para a essência da nossa fé, para o coração de Deus, que nos chama para um relacionamento íntimo e verdadeiro.
Deus não se agrada de sacrifícios vazios ou de adorações que não vêm de um coração sincero. Ele quer nos encontrar no silêncio da nossa alma, no desejo genuíno de caminhar com Ele. Ao liberar a religiosidade vazia, podemos finalmente experimentar a verdadeira liberdade espiritual, aquela que nos enche de paz e alegria. É nesse espaço de autenticidade que encontramos a verdadeira conexão, onde Deus se torna não mais uma obrigação, mas a razão do nosso viver. Esse é o tipo de fé que nos transforma, que nos liberta do peso da religiosidade e nos conduz à verdadeira vida em Cristo. Quando abrimos nosso coração para essa fé genuína, as orações se tornam mais do que palavras. Os rituais se tornam expressões de amor e nossa jornada espiritual se torna uma caminhada de liberdade e paz. O peso da religiosidade se torna ainda mais evidente quando começamos a nos sentir desconectados da essência da nossa fé. Quando a prática religiosa é motivada apenas por obrigação ou por pressão externa, ela perde o seu propósito original e se transforma em um fardo difícil de carregar. Em vez de ser uma fonte de força e renovação, ela se torna algo que precisamos carregar como um peso extra, tornando a experiência de fé um esforço sem fim. Em momentos assim, é comum se sentir sobrecarregado, como se as expectativas de outros, ou até mesmo as nossas próprias exigências, se sobrepondo à necessidade de uma verdadeira conexão com Deus. Esse distanciamento da verdadeira espiritualidade pode ser sutil, mas é poderoso. Começamos a nos concentrar mais na aparência externa das coisas, o quanto frequentamos a igreja, o quão bem seguimos os rituais ou o que os outros pensam de nós, e esquecemos de olhar para dentro de nós mesmos. Perdemos a visão de que a verdadeira fé é algo que deve nascer do coração, não da obrigação ou da preocupação com a aceitação alheia. Quando a nossa vida religiosa se torna apenas um conjunto de ações externas, sem que haja uma verdadeira entrega ou reflexão, acabamos nos esvaziando de significado. A religiosidade, sem profundidade e sem autenticidade, não consegue preencher os vazios mais profundos da nossa alma. Deus não nos chamou para uma vida de aparências, mas para um relacionamento genuíno. Ele não quer que o sigamos porque é esperado de nós, mas porque em nosso coração escolhemos caminhar ao lado dele. Ele quer ser encontrado na quietude, no silêncio, no toque suave da fé que nasce de um lugar de humildade e sinceridade. Quando olhamos para a religiosidade e ela se torna apenas um peso, é um sinal de que nos afastamos dessa verdade fundamental. A fé não é sobre o que fazemos, mas sobre o que somos em Cristo. A verdadeira espiritualidade é vivida na liberdade de quem se entrega completamente a Deus, sem medo de falhar, sem medo de ser julgado. É uma jornada de humildade, onde não há pressão para ser perfeito, mas sim para ser autêntico. Quando conseguimos separar o que é formal do que é genuíno, encontramos a verdadeira paz. Não precisamos carregar o peso de uma religiosidade vazia. Podemos, ao contrário, viver uma fé cheia de vida, de amor, de propósito, e assim encontrar o verdadeiro sentido de nossa caminhada espiritual. O peso da religiosidade muitas vezes se disfarça sob as aparências de boas intenções. Começamos nossa jornada espiritual com um desejo sincero de encontrar Deus, de ser tocados pela sua presença, de viver uma fé verdadeira. No entanto, à medida que o tempo passa e as práticas religiosas se tornam parte de nossa rotina diária, corremos o risco de perder o coração de tudo o que fazemos. A religiosidade se transforma em um peso quando nossas ações começam a ser motivadas mais pela obrigação do que pela verdadeira conexão com o divino. O que antes era uma expressão de amor e gratidão, agora se torna um conjunto de deveres que não nos tocam profundamente. Nossas orações, que deveriam ser uma conversa íntima com Deus, se tornam repetições vazias de palavras. Os cultos, que deveriam ser momentos de adoração e reverência, se tornam apenas mais uma obrigação na nossa agenda. Começamos a
nos perguntar: onde foi parar o fervor de quando tudo isso começou? Porque, apesar de tantas práticas, não sentimos mais a paz que tanto buscamos. Esse peso é especialmente evidente quando a nossa religiosidade é fundamentada em uma busca incessante pela perfeição ou pela aceitação de outros. O medo de falhar ou de ser visto como inadequado diante dos outros nos faz colocar uma máscara de conformidade religiosa, criando um ciclo vicioso de esforço constante e superficialidade. Buscamos agradar aos outros, agradar a nós mesmos ou até mesmo agradar a Deus, sem perceber que a verdadeira fé nunca foi sobre aquilo que mostramos para fora, mas sobre o que reside em nosso interior. Deus não quer que o sigamos por medo ou por necessidade de aprovação. Ele deseja que nos entreguemos a Ele com um coração sincero, com a disposição de ser moldados pela sua vontade e não pela nossa própria força de vontade. Quando esquecemos isso e começamos a agir apenas por aparência, a religiosidade se torna uma prisão invisível que nos impede de crescer na verdadeira espiritualidade. O fardo da religiosidade se torna insuportável porque é carregado por um ego que se preocupa mais com o status do que com o relacionamento genuíno com Deus. O verdadeiro peso da religiosidade também surge quando ela é reduzida a um conjunto de regras a serem seguidas, em vez de ser vivida como uma jornada de transformação interior. Vivemos em uma sociedade onde as normas externas frequentemente substituem o trabalho interno de autoconhecimento, reflexão e entrega. O que parecia ser um ato de fé genuíno, agora se torna uma mera formalidade. Uma lista de ações que esperamos que nos conduza a algo grandioso, mas que na realidade apenas nos deixa mais vazios. Esse vazio é particularmente doloroso porque é alimentado pela expectativa de que, ao cumprir os rituais, algo divino acontecerá, sem, no entanto, permitir que o divino transforme realmente nossa vida. Deus não deseja que sejamos religiosos apenas de aparência, mas que por meio da prática da fé nos tornemos mais semelhantes a Ele, mais dispostos a viver com humildade, mais compassivos, mais amorosos. Quando a religiosidade se torna um peso, ela nos afasta dessa transformação e nos faz viver uma fé que é mais sobre seguir normas do que sobre conhecer e refletir o caráter de Cristo. Para que a religiosidade não se torne um peso, é preciso retornar ao propósito original da fé, um relacionamento verdadeiro com Deus. Esse relacionamento não pode ser baseado no que fazemos ou deixamos de fazer, mas na intenção pura de buscar a presença dele. A fé não é sobre estar certo o tempo todo, ou seguir à risca cada regra, mas sobre estar disposto a crescer, aprender e se render ao amor divino.